Uma jovem enfermeira doa sangue para um estranho, sem saber que ele é um pai solteiro milionário que logo reaparecerá em sua vida. A sala de emergência era puro caos. Monitores apitavam, telefones tocavam, macas chegavam uma atrás da outra. O cheiro forte de antisséptico se misturava ao aroma metálico do sangue no ar. Emily se movia por aquele barulho como se fosse puro instinto. Luvas calçadas, cabelo preso, voz calma apesar da adrenalina disparando em suas veias. "Quarto 3 precisa de suturas!" Zrene, alguém gritou. "Já tô indo!" Swinga respondeu ela, mesmo sem parar um segundo desde que o plantão começou às 6 horas. As portas se abriram bruscamente outra vez. Uma maca entrou voando, cercada por paramédicos. Um homem estava imóvel, o peito enfaixado, um corte profundo no abdômen, ensopando a gaze de sangue. Masculino, uns 30 e poucos, acidente na 84, pressão despencando, suspeita de hemorragia interna. Zrenia gritou o paramédico enquanto o empurravam. Dr. Chen, um dos médicos veteranos do pronto-socorro, já estava calçando as luvas. "Tipo sanguíneo?" Zrenia perguntou uma enfermeira diante do computador. "AB negativo!" O coração de Emily deu um salto. Dr. Chen soltou um palavrão por entre os dentes. "Estamos sem AB negativo. A última unidade foi usada numa cirurgia há 1 hora." A voz de Emily cortou o ambiente. "Eu sou AB negativo." Tudo parou por um segundo. Ela deu um passo à frente, firme. "Tirem de mim. Estou saudável, sem medicação. Podem pegar o que precisarem." Dr. Chen hesitou apenas um instante. "Emily, não há tempo. Você disse que ele está morrendo." Ele a encarou por um momento que pareceu mais longo do que era, depois assentiu. "Levem-na para transfusão agora." Emily foi sem hesitar. Seu pulso batia no mesmo ritmo da urgência à sua volta. Quando a agulha penetrou seu braço, ela observou o sangue preenchendo o saco lentamente. A enfermeira ao lado perguntou, quase em sussurro: "Tem certeza disso? Doar no meio de um turno?" Emily deu um sorriso contido. "Qual a alternativa? Deixar alguém morrer porque não é conveniente." Não houve resposta. Poucos minutos depois, seu sangue já corria rumo à sala de cirurgia. Emily descansou apenas 20 minutos antes de voltar à ativa. Bebeu água, cabeça limpa. Não era do tipo que descansava enquanto uma vida pendia por um fio. Ao passar pela área de espera da ala cirúrgica, escutou um paramédico cochichar. A filha dele tem 6 anos. Estavam voltando do recital da escola. Agora está com a vizinha, perguntando se o pai vai ficar bem. Emily parou. O coração apertou. Ela nem tinha visto o rosto dele. Não sabia o nome. Só sabia que ele era pai. Que havia uma menininha por aí que podia perder a pessoa que mais amava no mundo. Sentou-se na sala de descanso em silêncio, as mãos ainda formigando um pouco. Depois se levantou, prendeu o cabelo com mais firmeza. Ainda havia pacientes para cuidar. Pela manhã, o homem estava estável. Sobreviveu à cirurgia. Emily caminhava pelo corredor quando viu o doutor. Chen sair da ala cirúrgica tirando as luvas. Ele a avistou e assentiu com a cabeça. "Você salvou ele." Ela deu de ombros, suavemente. "Fiz o que qualquer um faria." Mas o olhar dele dizia o contrário. Emily se virou de volta para o posto de enfermagem, deixando o zumbido constante do hospital envolvê-la mais uma vez. Ela não fazia ideia de quem aquele homem era. Não sabia sua história, o que fazia ou para onde ia quando a vida virou de cabeça para baixo. Tudo do que sabia era isso. Ela teve o poder de impedir que aquela história terminasse. E isso bastava. O apartamento estava silencioso. Emily fechou a porta e encostou-se nela por um instante, deixando o silêncio envolvê-la como um cobertor. A luz do corredor zunia fracamente. Não se deu ao trabalho de acender mais nada. Conhecia cada centímetro daquele lugar, o rangido de cada tábua, cada marca nas portas dos armários, cada canto que guardava ecos da sua solidão. Largou a bolsa no sofá gasto e tirou os sapatos. Caminhou até a pequena cozinha,
encheu um copo d'água. Seu reflexo no vidro da janela sobre a pia a encarava. Olhos cansados, bochechas pálidas, cabelo preso de qualquer jeito. Parecia exatamente como se sentia, exaurida, esvaziada, mas de pé. O celular vibrou. Maia. Você tá viva? Emily sorriu de leve e digitou: Emily, por pouco. Quer vir amanhã? Preciso de café da manhã e verdades brutais. Maia. Só se tiver café. Ela largou o celular e se enroscou no sofá com um cobertor e uma bolsa térmica. O corpo finalmente lembrando que tinha limites. A mente, no entanto, continuava girando, inquieta, como sempre fazia depois de noites como aquela. Pensava no homem para quem doara sangue, na menininha esperando por ele, em como a vida podia se despedaçar num piscar de olhos, e como, às vezes, o sangue de um estranho era a única coisa que impedia tudo de ruir. Ela não precisava de reconhecimento. Não era por isso que tinha feito aquilo. Mas lá no fundo, uma parte silenciosa dela desejava que alguém entendesse o que aquela escolha havia lhe custado. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. As pessoas sempre achavam que a bondade vinha fácil para ela. Não sabiam quantas vezes essa bondade voltava como dor. Como Nick, seu ex. Ele costumava dizer que ela era boa demais para o próprio bem. No começo, soava como admiração. Mas com o tempo, virou uma arma. Ele se aproveitou da generosidade dela. Pedia dinheiro que nunca devolvia. Fazia ela trocar turnos para encaixar os planos dele. Fazia com que se sentisse culpada por querer descansar. O dia em que Emily finalmente foi embora foi o dia em que percebeu que ser gentil não significava deixar-se ser destruída. Mesmo agora, meses depois, ainda havia uma dorzinha quieta ali dentro. Prova de que dar o coração, mesmo com as melhores intenções, nem sempre acabava em gratidão. Mas Emily nunca deixou de doar. Só passou a doar de um jeito diferente, mais consciente, mais cuidadoso, não porque o mundo merecia, mas porque ela não suportava a ideia de se tornar fria. Isso seria perder quem ela era. Na manhã seguinte, Maia apareceu de calça de pijama e com 2 muffins na mão. As duas se sentaram no chão da sala, de pernas cruzadas, tomando café em canecas que não combinavam. Você tá parecendo quem perdeu uma briga com uma ambulância, disse Maia, olhando para ela. Meio que perdi. Emily riu, baixo. A noite foi tensa. Me conta. Emily hesitou, mas então contou, em voz baixa, sobre o paciente, o tipo sanguíneo, a garotinha. Maia piscou. Você doou sangue no meio do plantão? Não tinha mais ninguém. Ele teria morrido. Mas você nem conhece ele. Eu não precisava conhecer, disse Emily. Eu só não consegui não fazer nada. Maia soltou o ar, balançando a cabeça, um misto de admiração e preocupação. Às vezes eu acho que seu coração é grande demais para o seu corpo. Emily sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Às vezes eu fico pensando, murmurou, se é burrice, tipo, é ingênuo continuar aparecendo, continuar ajudando, quando o mundo vive mostrando que não se importa? Maia apertou a mão dela. Não é burrice, disse. É coragem, talvez até rara, mas definitivamente não é burrice. Emily olhou para as mãos delas entrelaçadas. Seus dedos ainda estavam levemente roxos da agulha da noite anterior. Eu não sei se o que eu faço importa, sussurrou, mas sei que se eu não fizesse nada, isso me assombraria muito mais. E com isso, ela sabia. Não importava o que a vida jogasse em seu caminho, mágoas, decepções, cansaços, ela não deixaria de ser quem era. Porque algumas pessoas nascem para curar, mesmo quando ninguém está olhando. O pátio do hospital, na ala pediátrica, estava mais animado do que o normal naquela tarde de sábado. Emily passara lá no seu dia de folga para deixar uma caixa de livros doados no cantinho de leitura das crianças. Era um costume que ela mantinha há meses, pequenos gestos para os pequenos que passavam tempo demais entre soro e exames. O pátio era como um mini-parque, com caminhos sinuosos,
bancos à sombra e uma área de brincar cercada por canteiros floridos. Um pedaço raro de alegria no meio do mundo estéril da medicina. Ela pisou na luz do sol e parou. Uma menininha de Maria Chiquinha corria pela grama, a risada aguda e leve cortando o ar. Ela perseguia bolhas de sabão, os bracinhos agitados de tanta empolgação, até que parou de repente e gritou: "Pai, olha! Peguei duas!" Os olhos de Emily seguiram a voz e pousaram no homem sentado num banco próximo. Alto, porte forte. Um suéter azul marinho ajustado sobre os ombros largos. A postura era levemente rígida, como se ele estivesse tentando se manter inteiro. Um braço repousava no colo, mas a outra mão se movia sem pensar, esfregando o ombro esquerdo. Um pesar tênue cruzava seu rosto. Quando ele se mexia rápido demais, o ombro denunciava. Mas naquele momento ele sorria para a menina, não distraidamente, nem com a gentileza cansada de um pai exausto, e sim de verdade, como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. Então a garotinha correu até ele e disse: "Papai, senta, por favor. Seu ombro ainda dói." Ele riu, afastando uma mecha de cabelo da testa dela. "Tá tudo bem, meu amor." Prometo, pausou, e então se sentou devagar no banco. "Prometo." Emily congelou. Tinha algo nele, algo familiar. Não de forma superficial, mas mais fundo. Um pressentimento que puxava com força alguma memória adormecida. Então ela viu uma faixa de gaze espiando por baixo do suéter, bem perto do ombro que ele protegia. E tudo bateu. A transfusão, o acidente de carro, a cirurgia de emergência. Era ele, o homem para quem ela doara sangue. Aquele cuja filha tinha esperado, assustada e sozinha, que ele voltasse. Ela não tinha visto o rosto dele naquela noite. Ele estava inconsciente, lutando para se manter vivo. Mas agora, ali, vendo-o rindo, respirando inteiro, algo prendeu sua respiração na garganta. Uma pressão quente subiu por trás dos olhos. Ele estava ali, vivo, presente. Ela podia simplesmente virar as costas, deixar que tudo continuasse sendo uma verdade silenciosa, conhecida apenas por ela. Mas não. Ela ficou, assistindo. Não como salvadora, mas como testemunha. Depois de um momento, o homem levantou os olhos e encontrou o olhar dela. Os olhos se tocaram. O coração de Emily falhou um compasso. Ele fez um aceno educado. Daquele tipo que estranhos trocam, ela retribuiu. Mas não disse nada. Não conseguia. Ainda não. Uma enfermeira saiu e chamou pelo nome da menina. "Sophie, sua vez." O homem se levantou devagar, fazendo uma careta enquanto ajustava o ombro. Então pegou a mão de Sophie e os dois caminharam juntos em direção à ala pediátrica. Emily ficou para trás, observando as silhuetas desaparecerem pelas portas de vidro, a mão pressionada levemente contra o peito, como se tentasse conter o tremor silencioso que começava ali dentro. Ela não tinha planejado aquilo. Não tinha planejado sentir nada. Mas naquele momento, o sorriso dele, a ternura com a filha, o simples fato de ele estar andando e respirando por causa do que ela fez, despertou algo dentro dela. Algo que ela não sentia fazia muito, muito tempo. Esperança. Não aquele tipo de esperança que espera amor, mas aquela que sussurra baixinho. Talvez. Talvez a vida ainda possa devolver algo. Talvez o que é bom volte de forma silenciosa, sem alarde. Talvez tudo isso venha na forma de uma garotinha correndo atrás de bolhas e um pai reaprendendo a sorrir. Emily se virou e caminhou devagar em direção à saída de funcionários. Seus passos estavam mais leves do que antes. Ela não sabia o nome dele. Ele não sabia o dela. Mas de algum jeito suas histórias já haviam se tocado, e essa verdade pulsava dentro dela como um segundo coração. Eles começaram a se cruzar com mais frequência. Às vezes no corredor, do lado de fora da recuperação pediátrica. Outras vezes perto do café do hospital, onde a fila era sempre longa demais e o café sempre um pouco queimado. Cada encontro começava com um aceno, um sorriso breve, e com o tempo se tornaram pausas.
Conversas curtas e depois, encontros intencionais. Liam não era como os outros pais com quem Emily lidava. Ele não tentava impressionar, não falava demais, não fazia perguntas invasivas. Ele apenas ouvia. E ela gostava disso. Liam, por sua vez, se surpreendia com a facilidade de estar perto dela. Havia algo desarmante em Emily. Talvez fosse a calma, ou a forma como ela nunca o olhava esperando que ele fosse outra coisa. Com ela, não havia papel a desempenhar, nem títulos, só respiração, espaço e sinceridade. Uma tarde, estavam sentados lado a lado num banco do lado de fora da ala infantil. Sophie estava dentro, colorindo com os voluntários, e Liam tinha alguns minutos para si. Emily estava de folga, com uma xícara de chá morno nas mãos. Ficaram em silêncio por um tempo, até que Liam se virou e perguntou em voz baixa: "Você acredita que tudo acontece por um motivo?" Ela pensou por um instante e então respondeu: "Acredito que algumas coisas acontecem sem motivo nenhum, e a gente dá sentido depois, porque se não fizer isso, é só dor sem propósito." Ele assentiu devagar. "Minha esposa morreu há 3 anos", disse com a voz baixa, firme. "Acidente de carro. Foi de repente." Sophie tinha apenas 3 anos na época. Emily olhou para ele não com pena, mas com uma compreensão silenciosa. "Eu não sabia nem como respirar depois daquilo", Liam continuou. "Muito menos como criar uma criança. Fechei tudo. Trabalho, pessoas, emoções. Virei uma máquina só passando pelos dias, até o acidente, algumas semanas atrás." Ele hesitou, esfregando instintivamente o ombro esquerdo. "Disseram que eu quase não sobrevivi. Hemorragia interna. Se a ajuda tivesse demorado mais um minuto..." Emily engoliu seco, o coração apertando. "Mas alguém doou sangue", ele disse com a voz suavizada. "Alguém me salvou, e eu nem sei quem foi." Ela abaixou os olhos para as mãos. "Não lembro muito da ambulância", ele continuou, "mas lembro de ouvir uma enfermeira dizer: 'Tem uma menininha esperando por ele. Não deixa ele ir.' Aquilo ficou comigo. Foi como se alguém, em algum lugar, ainda acreditasse que eu valia a pena ser salvo." O silêncio se esticou entre eles. Quase sem perceber, Emily estendeu a mão e tocou suavemente o ombro dele, o que ele sempre protegia sob a fina camada da camisa. Sentiu a cicatriz da cirurgia, sutil, elevada, curada, mas ainda ali. Ele se virou um pouco, surpreso pelo toque, mas não se afastou. Ela falou baixinho: "Algumas pessoas sobrevivem por causa da medicina, outras porque alguém ficou." Ele encontrou o olhar dela. "Talvez pelos dois", disse ele. Os dedos dela permaneceram ali só por mais um segundo, antes de caírem suavemente no colo. Ela ainda não contou, não porque quisesse esconder, mas porque naquele momento aquilo já não pertencia a ela. A história era dele agora, a vida, a segunda chance. O que importava era o que ele faria com aquilo, e pelo que ela via, ele estava fazendo o melhor possível, com humildade, com amor pela filha, e com uma força que não precisava gritar para ser real. Liam olhou para a xícara nas mãos dela, depois de volta para ela. "Você sempre senta assim?" ele perguntou. Ela arqueou uma sobrancelha. "Assim como?" "Como alguém que segura mais do que só uma xícara." Ela sorriu de leve. "Talvez. Mas às vezes, segurar é melhor do que derramar cedo demais." Ele riu. Uma risada de verdade dessa vez. Fez o peito dela doer de um jeito que ela ainda não sabia nomear. Nenhum dos dois disse, mas ambos sentiram. Um movimento, uma semente. Algo pequeno, inesperado, começando a crescer no espaço quieto entre eles. Liam não tinha intenção de ouvir a conversa. Estava caminhando pelo corredor, indo para a sessão de terapia da Sophie, quando 2 médicos pararam perto da enfermaria, conversando entre os plantões. "Noite doida", disse um deles. "Aquele caso do acidente de carro semanas atrás.
AB negativo, sangrando rápido, sem estoque de sangue. Quase perdemos ele. A enfermeira, Emily, né? O outro respondeu. Se voluntariou na hora. Nem hesitou. Liam parou no meio do passo. O coração disparou. AB negativo. Esse era o tipo sanguíneo dele. Aquela era a noite dele. Virou-se devagar, os olhos varrendo o corredor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. As cores pareciam mais vivas, o ar mais denso. Emily. Ele tinha estado com ela, falado com ela. E esse tempo todo, ela tinha salvado a vida dele. Não foi para a sessão da Sophie, foi direto para a sala dos funcionários. Esperou. Não precisou esperar muito. Emily apareceu 15 minutos depois. Café em uma mão, prancheta na outra, cansada, mas tão calma como sempre. Os olhos dele se encontraram. Ele disse o nome dela suavemente. Emily. Ela parou. Liam. Preciso te perguntar uma coisa, disse ele com a voz mais baixa agora. Ela assentiu devagar, colocando a prancheta no balcão. Ele se aproximou. Foi você? Ela não fingiu não entender. Apenas o encarou, firme e silenciosa. E então deu o menor dos acenos com a cabeça. Ele soltou o ar como se os pulmões tivessem esvaziado de uma vez. Você sabia, disse ele. Sabia e nunca me contou. Não havia motivo, respondeu ela com gentileza. Você estava se curando. Isso era mais importante. Ele a encarou. Por que faria isso por alguém que nem conhecia? Ela sustentou o olhar por mais um momento antes de responder. Porque alguém disse que sua filha estava esperando por você. A respiração dele falhou. E eu não suportei a ideia de uma garotinha perder o pai, do jeito que eu perdi a minha mãe. Não se eu pudesse evitar. O silêncio entre eles pulsava, quase vivo. Ele se aproximou mais, os olhos buscando os dela. Você me devolveu para ela, para Sophie, para mim mesmo. Emily baixou os olhos. Eu não estava procurando reconhecimento. Só não conseguia ficar parada e não fazer nada. Liam segurou a mão dela. Ela não resistiu. Sua palma estava quente, firme ao redor da dela, os dedos tremendo levemente. Você não só me salvou, ele disse, a voz densa de emoção. Você me fez acreditar de novo. No quê? Ela perguntou suavemente. Na bondade, ele sussurrou. Na ideia de que alguém pode fazer algo altruísta, não porque precisa, mas porque é quem essa pessoa é. Ela piscou, tentando conter as lágrimas repentinas. Ele apertou a mão dela com delicadeza. Você me lembrou que a bondade não morreu. Talvez só esteja quieta agora, escondida em pessoas como você. Emily soltou um suspiro trêmulo, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela sentiu algo mudar dentro dela. Não só um batimento, mas uma entrega. Uma liberação do medo, dos muros, da dor silenciosa que vivia nela há tempo demais. Liam olhava para ela como se visse mais do que uma enfermeira, mais do que uma boa pessoa, como se visse algo milagroso. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que talvez fosse. O dia estava quente, o céu de um azul infinito, pontuado por nuvens brancas como algodão, flutuando como sonhos. Liam tinha sugerido a ideia no meio da semana, a voz cautelosa, mas cheia de esperança. Podíamos sair, só nós três. Tem um parque tranquilo fora da cidade. A Sophie adora. Emily hesitou por um instante e disse sim. Agora estavam ali, estendidos sobre uma toalha quadriculada à sombra de um carvalho largo. O som das risadas flutuava ao redor deles como canto de pássaros. Sophie corria pela grama, uma pipa vermelha dançando no ar atrás dela, suas mãozinhas segurando a linha com toda a força. Emily estava por perto, sentada com as pernas cruzadas, os dedos ainda manchados de farinha de quando ajudou Sophie a decorar biscoitos naquela manhã. Observava a menina correr, um sorriso suave nos lábios. Liam voltou do cooler com limonada nas mãos e entregou a ela um copo. Tudo bem? Estou perfeita, ela disse. E era verdade.
Passaram a tarde em momentos tão simples que pareciam sagrados. Liam cuidando com carinho da pequena fogueira, Emily cortando maçãs, Sophie trançando flores em coroas. Comeram marshmallows demais. Contaram histórias sob o sol. As risadas ecoavam entre as árvores. Nada extravagante. Nenhum resort de luxo. Nenhum presente caro. Mas era real. E para Emily, era novo. Ela não crescera com dias assim. A infância tinha sido apertada de preocupações, com a mãe trabalhando em 2 empregos. A casa era cheia de amor, mas com quase nada além disso. Depois que a mãe faleceu, a vida ficou ainda mais contida, menos espontânea. A segurança e a estrutura tomaram o lugar da alegria. Mas ali, com Liam e Sophie, ela encontrou um ritmo que não tinha nada a ver com controle. Era só presença. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Sophie se enroscou em um cobertor com um livro ilustrado, cantarolando baixinho. Emily estava deitada na grama, observando como a luz dourada desenhava as bordas das árvores. Liam se sentou ao lado dela, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo na filha. Ela é forte, Emily disse suavemente. Ela teve que ser, ele respondeu. Perdeu a mãe tão pequena. Tentei mantê-la inteira. Mas houve dias em que eu nem sabia como manter a mim mesmo de pé. Emily se virou para ele. Você fez mais do que se manter de pé. Você lutou. Você ficou. Liam encontrou os olhos dela. Eu tive ajuda. Ela não perguntou o que ele queria dizer. Não precisava. Sophie olhou para cima, fechou o livro e correu até Emily, se jogando no colo dela sem pensar 2 vezes. Envolveu os braços ao redor da cintura de Emily e encostou a cabeça em seu peito. Pausa para o carinho, anunciou. Emily riu, surpresa e tocada. Isso faz parte do piquenique? Sophie assentiu contra ela. Você faz o papai sorrir mais do que qualquer um, até mais do que quando ele ganha no Mario Kart. O coração de Emily deu um pequeno salto. Liam, observando, sorriu. Algo dentro dele suavizou. Observava as duas. A filha e a mulher que o tinha salvado de tantas formas. Juntas, pareciam uma pintura de uma vida que ele jamais ousou sonhar. Uma vida melhor, um futuro que até então parecia inalcançável. E foi ali, sentado sob uma árvore, com nenhum som além do vento e da respiração da filha, que ele percebeu. Ele não se sentia tão em paz havia anos, nem em salas de reunião, nem em aviões, nem nos corredores frios da sua casa de vidro e mármore. Só ali, com ela, com elas. E pensou, há coisas que o dinheiro não pode comprar. Um dia como esse, um sorriso como aquele, uma mão que se estende até a sua, não pelo que você tem, mas por quem você é, quando finalmente pode ser humano. E então ele pensou, talvez isso seja o que um novo começo realmente parece. E então, baixinho, ele sussurrou para si mesmo, acho que encontrei aquela com quem quero caminhar o resto do caminho. A chuva caía em lençóis lentos e constantes, suave no começo, depois mais intensa, mergulhando a cidade em um silêncio prateado. Emily não tinha planejado passar no hospital naquela noite, mas algo a puxou. Talvez o instinto de enfermeira, ou algo mais profundo. Ela parou na estação de enfermagem para deixar alguns papéis quando ouviu 2 residentes conversando perto da sala de prontuários. Caso do ano passado. Hemorragia interna, quase fatal, disse um. Ele ainda está sendo monitorado. Acham que o tecido cicatricial pode estar afetando a função hepática. Ele não recusou o último exame de imagem? O passo de Emily desacelerou. O código do paciente piscou em sua mente. Ela reconheceu. Liam. Seu peito apertou. Naquela noite, a chuva a recebeu enquanto ela parava diante da casa dele, os punhos fechados nos bolsos do casaco, o coração batendo mais alto que a tempestade. Liam abriu a porta surpreso, a camisa meio abotoada, um livro na mão. Emily. Ela não entrou. Você não ia me contar, disse a voz tremendo, não de volume, mas de contenção. Ele piscou. Contar o quê? Que os médicos acham que os danos podem não ter sumido.
que há risco de recaída, que você pulou os acompanhamentos. O maxilar dele se contraiu. Quem te disse isso? Não importa, ela respondeu, dando um passo à frente. O que importa é que você escondeu isso de mim. A chuva grudava nos cílios dela, escorria pelo pescoço. Eu não queria te arrastar para algo escuro, ele disse baixinho. Você já me salvou uma vez. Não me deve mais nada. Eu não estou aqui porque te devo algo, ela rebateu, a voz quebrada. Estou aqui porque eu me importo. Ele hesitou. Emily. Ela se aproximou. Você acha que fiquei do seu lado por pena? Que doei sangue para um estranho porque senti dó? Ele desviou o olhar. Eu fiz isso, ela sussurrou, a voz falhando, porque me disseram que uma garotinha estava esperando pelo pai. Porque eu não suportaria a ideia de que a bondade deixasse esse mundo uma pessoa antes do tempo. Os ombros de Liam cederam. Eu não queria que você se sentisse presa, ele disse, mal audível entre o som da chuva. Você merece uma vida sem sombras de se, um parceiro sem rótulos de advertência. E você acha que eu nunca perdi alguém? Que eu não sei o que é o medo? Os olhos dela o procuravam, agora com lágrimas se misturando à chuva. Você acha que eu escolheria alguém seguro em vez de alguém verdadeiro? Ele não respondeu. Não conseguia. Ela deu um passo para trás, a dor florescendo em seu rosto. Você continua me afastando para me proteger. Mas talvez o que você esteja protegendo de verdade seja seu próprio medo de ser amado, quando se sente quebrado. O peito de Liam subia e descia rápido, cada respiração embaraçada de emoção. A chuva os encharcava agora, a camisa dele colada à pele, o cabelo dela ondulando com a umidade. O mundo ao redor dele se tornava borrado, mas nenhum dos dois se movia. Então, de repente, ele estendeu as mãos. Elas encontraram as dela, molhadas, trêmulas, reais. Então não vá, ele disse, a voz crua. Por favor, eu não quero só sobreviver mais, Emily. Eu quero viver. Com você. A respiração dela travou. Eu não me importo com o que o futuro traga, ela disse, a voz firme mesmo em meio às lágrimas. Só me importo que a gente encare ele juntos. Ele a puxou para os braços. E ali, no meio da tempestade, duas almas encontraram abrigo uma na outra. Não na perfeição, não nas garantias, mas na verdade, no amor. E no milagre silencioso de escolher ficar. Um ano depois, o pátio do hospital nunca esteve tão vivo. O espaço foi transformado com tendas brancas, luzes penduradas e música suave tocando por alto-falantes portáteis. Banners com a inscrição A Gotinha de Esperança, coleta de sangue anual e celebração da vida. Balançavam suavemente com a brisa da primavera. Balões flutuavam ao lado de estandes de informações e voluntários distribuíam fitas vermelhas, simbolizando a vida dada e a vida recebida. Emily estava próxima ao palco com o clipboard nas mãos e o coração cheio. Seus scrubs foram trocados por um vestido azul claro, o cabelo preso de forma simples, mas seu espírito ainda carregava a força silenciosa de alguém que sabia exatamente por que aquele dia era importante. Liam estava perto, segurando uma bandeja com limonadas frescas, com Sophie seguindo-o de perto, as tranças pulando enquanto ela corria. Os três haviam se tornado uma espécie de ritmo, um que parecia sem esforço, inquebrável. O que começou como um simples ato de compaixão havia se transformado em algo muito maior. A coleta de sangue deles, antes um esforço discreto, havia se tornado uma iniciativa comunitária, o projeto Uma Gotinha de Esperança. Ele conectava doadores a pacientes, criava grupos de apoio para famílias e oferecia educação e recursos sobre tipos sanguíneos raros e resposta a emergências. Hospitais em condados vizinhos começaram a replicá-lo. Doadores escreviam cartas para os destinatários, vidas estavam sendo salvas, mas ainda mais importante, corações estavam sendo transformados. Quando as pessoas se acomodaram em seus lugares perto do pequeno palco, Emily olhou para a multidão.
Médicos, pacientes, enfermeiros, sobreviventes, voluntários, e sentiu uma dor no peito que só podia ser descrita como alegria. Ela se aproximou do microfone. "Obrigada", começou ela, a voz firme, apesar da emoção crescente. "Não só por estarem aqui, mas por acreditarem. Há 1 ano isso era apenas uma ideia. Hoje é um movimento." O aplauso veio em seguida, caloroso e sincero. Ela sorriu e então se virou para Sophie, que estava ao seu lado, segurando uma folha de papel com os dedinhos pequenos. Sophie olhou para Emily em busca de confirmação. "Pronta, querida?" Liam chamou debaixo do palco, sua voz carregada de orgulho. Ela assentiu, subiu no pequeno banquinho de madeira que alguém havia colocado para ela e se inclinou para o microfone. "Meu nome é Sophie", começou, a voz doce e clara. "Tenho 6 anos, quase 7. O riso ecoou pela multidão. "Meu papai está aqui hoje porque alguém deu sangue para ele quando ele realmente precisou. Essa pessoa foi a Emily." Ela fez uma pausa, olhando para Emily. Emily piscou rapidamente, a garganta apertada. Sophie continuou. "Ela não é só uma enfermeira. Ela também é bondosa e corajosa. E faz as melhores panquecas quando a gente tem noites de pijama." Mais risadas, algumas lágrimas silenciosas. "Eu só queria dizer..." A voz de Sophie suavizou. "Eu amo meu papai e também amo a Emily. Ela deu um segundo coração para ele, e agora todos nós compartilhamos isso." A multidão ficou em silêncio por um momento, impressionada pela honestidade e ternura das palavras. Então, o aplauso veio, estrondoso e sem contenção. À medida que as palmas cresciam, Liam subiu ao palco ao lado de Sophie. Ele estava usando uma camisa branca por baixo do jaleco de hospital, o crachá com seu nome preso no bolso. Doutor Liam Harper, defensor dos doadores, fundador do projeto. Mas não foi por isso que as pessoas estavam aplaudindo. Foi pela maneira como ele olhava para Emily. Pela maneira como ele enfiou a mão no bolso do paletó e retirou uma pequena caixa de veludo. A multidão se aquietou. Emily o observava, o ar preso na garganta, as mãos congeladas ao lado do corpo. Liam se ajoelhou ali mesmo no palco, sob as suaves luzes amarelas, cercado pela vida, pelas risadas e pelo perfume das flores recém-nascidas. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel delicado, dourado, com um pequeno safira vermelha aninhado no centro, como um batimento cardíaco. "Eu não sei quanto tempo mais terei", ele disse, a voz rouca de emoção. "Já passei por tantas situações perigosas para saber que o tempo não é garantido." Ele a olhou, os olhos brilhando. "Mas, se eu puder passar o que resta caminhando ao seu lado, Emily, sei que aproveitarei cada segundo." Ele estendeu o anel. "Você quer se casar comigo?" Emily não conseguiu falar. As lágrimas caíam livremente pelo seu rosto, mas seu sorriso surgia através delas como a luz do sol depois da chuva. Ela assentiu e, em um sussurro, disse: "Sim." Liam colocou o anel em seu dedo e Sophie correu para frente jogando os braços ao redor dos dois. A multidão se levantou em uma salva de palmas, os aplausos se misturando com suspiros silenciosos e corações cheios de gratidão. Ao longe, alguém tocou o sino simbólico que usavam para marcar cada transfusão bem-sucedida, uma tradição que começou no dia em que Liam saiu da cirurgia. Vivo. Sob o suave manto de luzes, Emily olhou para as pessoas reunidas, estranhos e entes queridos, sabendo que aquilo não era apenas o fim de uma jornada, mas o começo de um lar. Uma vida forjada, não pela riqueza ou perfeição, mas pelo sacrifício, resiliência e uma gota de esperança. Uma história de amor que começou com sangue e terminou com um batimento cardíaco compartilhado por 3, juntos para sempre. Às vezes, o menor ato, um momento silencioso de compaixão, pode se tornar o ponto de virada de toda uma vida. Emily deu uma gota de sangue e, sem saber, devolveu um pai à sua filha, um homem ao seu futuro, e a si mesma um amor que jamais esperava. Em um mundo que muitas vezes esquece a beleza da bondade,
Essa história nos lembra que a cura, a esperança e o amor começam frequentemente nos lugares mais inesperados. Se essa história tocou seu coração, considere curtir, compartilhar e se inscrever no canal Soul Stirring Stories, onde cada conto é um lembrete de que até as escolhas mais silenciosas podem ecoar por toda a vida. Até a próxima história, continue acreditando no amor que cura e na bondade que perdura.